Graça e paz. Vamos colocar de pé. Eu gostaria que você abrisse aí a palavra de Deus no Evangelho de João e no capítulo 4. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Mais uma vez aqui nós iremos desfrutar do que Deus tem para nós. Descanse seu coração. Nada vai sair do local e nem da maneira e nem do que Deus projetou para nós. Não coloque o seu coração no amanhã. Viva o hoje e o agora. O amanhã não te pertence e nem a mim. Hoje é o dia que Deus fez para nós. Capítulo 4, amém? Versículo 5 em diante. E era o quê? Abrir a Bíblia aí? De novo, vamos lá? E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, o quê? Cansado do caminho, ele assentou-se, assim junto da fonte, e era isto já quase a hora sexta. Veio uma mulher de onde? Ela veio tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A explicação é porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: olha, isso aí é a coisa mais importante. Se tu conheceras o dom de Deus, e é quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não tenha que voltar aqui. Amém? Pode se assentar. Eu não sei se você sabe por que é 4 evangelhos. Você sabe por que é 4 evangelhos? Cada um mostra uma figura gloriosa de Jesus. Mateus vai dizer que ele é rei. Lucas vai dizer que ele é filho do homem. Marcos, ele não era apóstolo, ele era um discípulo, aprendiz de Pedro, e ele escreve o evangelho de Marcos e diz que Jesus é o servo do homem. Mas João diz que ele é Deus. E você sabe que diante da corte ou de um tribunal precisa-se de no mínimo 3 testemunhas para provar que o fato é real, que aconteceu, que não é uma ilusão, não é uma história qualquer, mas mesmo no tribunal humano se prova a história que Jesus, ele é real. Você vai entender. Jesus, ele está indo e ele diz algo que nos chama muito a atenção: é necessário
é necessário que eu esteja em Samaria. É necessário. Por que que é necessário? Porque Deus é único. Porque Deus não faz cópias. Porque em todo o universo espiritual não existe um ser serafim parecido com outro ser. Você não é igual a ninguém. E jamais houve alguém igual a você. Você sabe por quê? Porque Deus é único. E Jesus, ele quer exatamente que venha a compreensão. Porque nós somos únicos, Deus, ele é pessoal para as nossas vidas. Está vendo aí quem está do seu lado? Você pode tocar nessa pessoa? Ela é real para você? Muito mais Deus é real. Gente, o natural é passageiro. Tudo é passageiro. Não posso gritar não, porque a mãe está aqui, depois ela chama minha atenção. Tudo é passageiro. E a gente precisa de entender isso, que as coisas são passageiras. Porque o nosso coração fica voltado mais para o terreno do que para o celestial. E Jesus, ele diz que é necessário estar com essa mulher, porque ela é única. O maior desejo de Deus é o do Éden. Quando Deus cria Adão e Eva, e diz assim que eles conheceram um ao outro. A palavra conhecer quer dizer profunda intimidade, relacionamento. Eu queria dar uma ideia para você, chamar minha esposa aqui. Chega aqui rapidinho, podem perder tempo não. Guerreira, vem cá. Não sei se vai dar não, mas vamos tentar. Aqui do meu lado. Vai dar certo. Fica aqui. Você acha que ela me conhece ou ela sabe quem eu sou? Ela sabe quem eu sou? Quantas vezes nós oramos juntos, eu e ela? Errou. O que eu mais gosto é de alimento. Aí ela acertou, aí é fácil. Errou. Dá para entender que ela sabe quem eu sou, mas ela não me conhece. A nossa conta é junta ou separada? É. Errou. Deu para entender? Irmãos, isso é uma diferença profunda. Isso aí é para que você possa viver isso. Minha irmãzinha, quando nós passeamos, o que você acha que nós gostamos de ir? O local que nós gostamos de ir? Errou. Tá bom, tá ótimo, agradecido. Não, fica aqui. Levanta a mão. É só essa aqui. Tá vendo isso aqui? Aliança. Ela tem o direito de estar comigo. Ela tem o direito de ter acesso à minha pessoa. Ela tem o direito de nós termos tudo em comum. O que Jesus disse lá na ceia do Senhor? Esta é a nova aliança que Ele tem conosco. Obrigado. É isso que Jesus quis dizer. Você não me conhece. Pode atender. Não é pecado, não. Isso acontece nas melhores famílias. Aí Jesus chega para ela e faz essa pergunta para ela.
Se você conhecesse quem está falando com você. E o nosso problema é exatamente isso, irmãos. A gente sabe quem Jesus é, mas a gente não conhece. Aquela mulher, ela não entendeu o que Jesus estava falando com ela. E ela pediu a água. Aí Jesus, vendo que ela não entendeu, aí Jesus vai no poço seco dela. Aonde estão as dores, aonde está o problema, aonde estão as decepções, aonde estão as enfermidades, aonde estão as emoções e sentimentos abalados. Aquela mulher, ela ia até o poço, porque a vida dela estava seca. Seca. E Jesus está dizendo, se você vier a esse poço, você vai ter necessidade de voltar a ele. Vamos lá. Todo mundo pega o celularzinho e tira um selfie, querendo ter uma aprovação das pessoas. As pessoas estão tão vazias que elas querem encher com alguma coisa. As academias estão cheias. A igreja está vazia. As pessoas estão colocando prioridades em outras coisas. Isso é uma vida vazia, tentando se encher com outra coisa. É por isso que ela está no poço. Talvez você esteja vivendo um poço, sabe? Você está querendo colocar festas, viagens, passeios, porque você está vazio de Deus. Você sabe quem Jesus é, mas você não conhece Jesus. Há uma grande diferença, irmãos. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não conhecem a Jesus. Não têm intimidade com Ele. No Éden, Deus diz assim, os dois serão só um. A mulher saiu de onde? E ela voltou para Adão. Os dois serão uma só. Olha só o que Deus quer dizer. O projeto inicial que não foi frustrado, nem pelo homem, nem pelo diabo, por nada, continua o mesmo. E Deus continua fazendo essa obra linda, maravilhosa e magnífica, que é nos unir a Ele. As coisas terrenas e visuais, elas nos falam das coisas celestiais. O poço que Jesus está falando, que a mulher, ela está tentando se realizar aonde ela não pode, aonde não há condições. Deixa eu te falar, o homem não tem vida em si mesmo. Eu sou incapaz de ter vida, porque eu não tenho vida. A minha vida não vem de mim, vem dele. Não é só uma vida existencial, é a vida espiritual que nós perdemos e que nós encontramos novamente nessa aliança que é feita no sangue de Jesus Cristo. A ceia do Senhor, ela nos mostra isso. Gente, é glorioso demais. É precioso demais. O que Deus está nos concedendo, o que Deus está nos dando, é acesso a Ele novamente. É acesso às fontes de água viva. É acesso à promessa cumprida na nossa caminhada. É o acesso que nos dá identidade. É acesso que nos dá... Por que Jesus fala água? Você sabe o que é o mais importante nesse culto? Não é o que acontece aqui, é o que você leva daqui. É o que você vai sair daqui e vai praticar na sua vida. É ouvir a voz de Deus e colocar em ação. Porque Jesus diz que a casa que cai é qual? Fundada na areia. Ela escuta, nossa, bacana, nossa, Deus falou. Gente, eu nunca ouvi isso. Que coisa louca. Mas não coloca em prática. É a casa que vai cair. Porque você não foi criado para este mundo. O seu DNA, que é a sua alma, esse corpo aqui que vocês estão vendo, não me define. A minha alma, sim, ela é eterna. Ela vem das partes mais profundas de Deus.
Porque Deus assopra sobre o homem. Deus está falando que o homem é tão importante para Deus que ele tirou da sua profundeza e criou-nos, criou você e eu. E nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para este mundo. Nós não fomos criados para este lugar. Nós fomos criados para a eternidade, porque a nossa alma, o que nós somos, o que você é eterno. Ela não está conseguindo entender isso. E talvez seja o seu problema, de não conseguir entender as coisas. O nosso DNA, da nossa alma, ela já é feita, criada, com a capacidade de ouvir a Deus, de entender. É o gnoses, conhecimento. Nós somos criados com isso. Eu tenho um incrédulo lá na minha casa. Chamo para orar, ele não vem. Chamo para ler a Bíblia, ele não lê. Não, incrédulo. Quando eu saio, ele não me obedece. Quando eu estou lendo a Bíblia, ele tenta me atrapalhar. Quem conhece o Liu aqui? O Liu é o vulgo Leonardo DiCaprio. É um shih tzu que eu tenho lá em casa. Ele não tem capacidade nenhuma de entender quem Deus é. Ele não sabe, porque ele foi criado para esse tempo passageiro. Agora você e eu fomos criados à imagem dele, para viver a comunhão plena com ele, para desfrutarmos dele, para abraçarmos ele. Ô, gente, a mesma questão da união matrimonial, tirando o sexo, porque é só para a reprodução, para esse tempo atual. Fora isso, é a mesma coisa que Deus quer ter conosco. Quer nos abraçar, quer nos segurar. Aquela mulher ela é vazia porque ela passou na mão de 5 homens, 5 maridos. E o outro que ela estava agora não era dela, então, amaziado. Deixa eu falar com você. Se você não consertar a sua vida, não tem como Deus trabalhar na sua vida. Ela ouviu a palavra de Deus, e o que aconteceu? Ela puxou para uma outra história. E aí? Adoradores. Ô, gente, você sabe o que quer dizer adorador? Adorador não é um momento de música. Não é um momento de oração. Não tem nada a ver com adoração. Adoração é vida com Deus, porque o conhece. Por que Jesus é água? Por que Jesus é pão? Você precisa de água quantas vezes? No mesmo ano? Todo dia. Você sabe que é um convite de Deus para fazer parte da sua história a cada instante que você está caminhando, a cada momento que você está vivendo. Ele é o bom pastor que quer cuidar da sua história. A água é para todo dia, todo tempo, a toda hora. Olha aí que água, a gente precisa dela. E aí Jesus faz essa colocação que ela está voando ainda. Não, me dá dessa água, eu não quero voltar aqui. Não queira usar a Deus. Não queira desfrutar. Jesus só te pede o que Ele te dá. Deu para entender? Me dá da água, porque Ele é a água da vida. Vamos lá? Jesus jamais vai te pedir da sua vida o que você não pode fazer, e nem jamais irá pedir da sua vida o que Ele já não te deu. É assim mais ou menos, né? Jesus não vai pedir para você amar se Ele não é o amor na sua vida. Jesus não vai pedir para que você perdoe se Ele já não tenha te perdoado. Dá para entender isso? Ô, gente, é incrível. Eu não tenho uma área deficiente na minha vida que chama pecado. A minha alma em si é pecadora e é pecado. Jesus veio e me deu um novo coração.
Eu não tinha acesso ao Senhor, agora eu tenho acesso. Eu não tinha o perdão do Senhor, agora eu tenho perdão. Eu não tinha o amor de Deus na minha vida, agora eu tenho o amor de Deus em todas as áreas. Em todas as áreas. Agora, eu tenho capacidade de receber o perdão para ter a vida eterna e viver eternamente com Deus, mas eu não tenho capacidade de perdoar as pessoas que nos machucaram. Deus não te pede. Por que você dá o dízimo e a oferta? É porque Deus já te deu primeiro. Deu para entender? Tudo que o Senhor pede de nós é aquilo que Ele já nos concedeu. Ele já deu para você. Você já está desfrutando do agir de Deus na sua vida. Você já está desfrutando da mão de Deus sobre a sua história. Deus não nos pede aquilo que Ele não nos dá primeiro. E ela está ali, gente. Ela está totalmente vazia. Jesus quer dizer, é como ela não entendeu o que Jesus falou, aí Ele vai e traz uma revelação da vida dela. Do profundo, do íntimo, que só ela sabia. Mas apareceu um homem que ela não conhecia e começou a falar toda a história da vida dela. Aquela mulher, ela não era amada. Por isso que ela ia no poço, aquele horário. Porque ela teve experiências frustradas em vários casamentos e agora ela está... Gente, há duas coisas aqui. Aquela mulher, ela viveu uma vida promíscua ou aquela mulher foi usada pelas pessoas, pelos homens que passaram na vida dela. Mas ela procurava o quê? O amor, ser realizada, ser cheia, ter vida, ter felicidade. Irmãos, e a sua casa, como que ela é? A sua vida, a sua história, como que ela está? Jesus chega para aquela mulher e fala exatamente isso. Olha, se você conhecesse, se você tivesse intimidade, tenha intimidade com Deus. Ele é santo, Ele é puro, Ele não tem problema com o seu pecado. Ele não tem problema nenhum. O pecado é o que nos destrói. O pecado é problema seu. E o pecado é problema meu. Está lá Moisés tendo aquela visão gloriosa. A sarça queimando uma árvore e não consumindo. E aquilo ali é o quê? A presença de Deus sobrenatural sobre algo natural. E é o que simboliza exatamente isso. É o agir de Deus na nossa vida. Ele não vem para consumir você, mas vem consumir tudo que prejudica você. Tudo que quer destruir você. Raiva, ira, inveja, vaidade, prepotência. Tudo isso quer consumir a sua história. Você começa a buscar uma valorização, você começa a buscar uma aprovação nas coisas de baixo. Seja aprovado nas coisas de cima. Por Deus, em Deus, para Deus. É glorioso demais a gente começar a entender o que Jesus está falando com ela. Porque, gente, Ele falou que era necessário, por causa da pessoalidade, de ter um encontro com ela, de poder revelar a ela. Aquela mulher, ela vai ter aquela revelação de ver quem Jesus era, pela profundidade daquilo que Jesus tinha falado com ela. Aí agora ela sai diferente, ela sai mudada, porque o encontro com Jesus nos muda. O encontro com Jesus abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para quebrar o nosso coração. Nosso coração é duro, ele resiste à vontade de Deus, por isso que chama-se pecado, aquele que erra o alvo. Essa mulher, ela estava pretendendo, ela queria acertar o alvo. Aí passa na mão de um homem, passa na mão de outro homem, passa na mão de outro homem, passa na mão de outro homem. Aí ela está cansada desse negócio, aí se junta um homem.
Mas Jesus, ele vem para mudar história, mudar vida e mudar coração. Jesus veio trazer a realidade de quem ele é, do que ele faz, do que ele tem, do que ele pode. Aliança com a minha esposa dá liberdade total dela chegar a mim. Aliança da minha esposa, a gente tem conta junto. Porque nós estamos unidos, sabe? É exatamente isso que Deus quer fazer com você a cada instante da sua vida, a cada hora da sua caminhada, a cada problema que você está vivendo e vivenciando. Deus quer entrar na história. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós não nos entregamos a Ele. Aquela mulher, a samaritana, quando ela se entregou à revelação, tudo mudou na história dela. Sabe quando as coisas vão mudar na sua vida? Quando você entregar o que te prejudica. Quando você entregar o que está te secando. Aquilo que você tenta satisfazer e não consegue. Vai uma vez, vai outra vez, e vai de novo. Aí você fica fazendo igual o povo de Israel no deserto. Só rodando, rodando e não chegando a lugar nenhum. Tentando, sem alcançar nada. Eu acho lindo isso em Jesus, porque Jesus espera por ela. Jesus se assentou, esperou por ela. Agora, escute isso. Por que Jesus mostra do seu lado? João vai colocar bem claro que Jesus teve sede e se cansou. Você sabe por quê? Ele quer trazer para você a figura que Jesus era plenamente humano. Sabe o que quer dizer isso? Que ele sabe perfeitamente tudo que você está passando. Tudo que você está vivendo. Você já foi esquecida ou esquecido? Jesus foi esquecido. Você já foi desprezado? Jesus foi desprezado. Você já teve enfermidade? Jesus teve enfermidade. Ele sabe plenamente o que você está passando. Não há nada que ele não saiba ao seu respeito. É glorioso quando você consegue enxergar que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Aí a gente pensa que a presença de Deus é se eu sentir alguma coisinha aqui. Espírito Santo. Nada disso, irmãos. Deus se faz presente com sentimento ou sem sentimento, com emoção ou sem emoção, ele se faz presente. Paulo, na grande Grécia, ele chega lá e fala assim, nesse Deus, o verdadeiro Deus, nele nós existimos, vivemos e respiramos. Sabe o que Paulo está querendo dizer? A misericórdia de Deus é sobre todo o ser humano. Agora pense nisso, 8 bilhões de pessoas. Você é única e exclusiva para Deus. Agora pense nisso, não é só agora, no tempo atual. Quantos já foram? Para a glória, para a eternidade. Ele está cuidando de todo. Irmãos, Deus não faz força para fazer nada. Não sei se você entende isso. Ele não fez força para criar o universo. Ele não fez força para criar o mundo. Ele não fez força nenhuma para te criar. Ele só usou a sua palavra. Isso que a gente conhecer a Deus, saber que Ele é poderoso para verdadeiramente cuidar da nossa vida. Por mais que você esteja passando por situações, por problemas, tudo, irmãos, tudo na nossa vida serve para nos revelar a sua glória. Perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde e a mulher ficou deprimida. Não, deixa esse Deus seu e morre, vai ser a melhor coisa para a sua vida. Aí, à medida que Jó vai tendo uma conversa íntima com Deus, aonde você estava quando eu espalhei as estrelas? Aonde você estava quando eu coloquei os limites nos mares? Quem pode me dar para que eu pague ele de volta? Quem me ensinou alguma coisa? Aí os olhos de Jó começam a abrir, que
toda situação que ele está passando é para ter uma intimidade ainda mais profunda. Antes os meus olhos te viam, agora eu já consigo. Antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te contemplam. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você pode descansar em Deus naquilo que você está passando agora. Se é bom ou se é ruim, é Deus trabalhando no seu caráter e na sua identidade. Aquela mulher não tinha identidade. O caráter dela foi mudado. A vida dela foi mudada. Deus quer fazer isso. Mas só vai acontecer à medida que você conhecê-lo. A palavra conhecer aqui é união de casamento. Não é um saber, é conhecê-lo profundamente, intimamente e gloriosamente. Você tem um Deus que quer te carregar no braço, que quer te levantar quando você cair, que quer mudar essa sua mentalidade. Olha só o que Paulo fala. Você só vai experimentar a boa, perfeita e a gloriosa vontade de Deus se você renovar o seu entendimento. Dá para entender que com a cabeça que você está agora, você não tem condições de receber o que Deus tem para você, mas quando você vai se entregando a Ele, Ele vai te mostrando. Ele vai... Dentro de nós tem um DNA que chama-se a manifestação da fé. Todo mundo tem. Todo ser humano tem. Está na sua alma, desenhada por Deus. É uma substância divina, é uma essência do céu, está dentro de você. E sabe como que ela é ativada? A fé é as certezas das coisas que eu não estou vendo com meus olhos naturais, mas eu sei que existe, porque Ele é real, Ele é vivo. A fé te faz abraçar o cuidado de Deus. A fé te traz a realidade que as coisas estão acontecendo e vão acontecer para o seu melhor. Aqui, ó. Ele escreveu o fim e o começo. Tem alguma coisa fora do controle dele? Paulo vai dizer em Efésios que a nossa vida, ela foi projetada antes da criação do universo e do mundo. Nós fomos escolhidos por Ele. Isso é conhecimento de Deus. Isso é entrega a Deus. Sabe, se você não se entregar, você não muda. Se você não se entregar a Ele, o seu poço vai continuar seco. Se você não se entregar a Ele, você não vai saber a razão da sua existência. Você vai pensar que você é mais um só. Você vai olhar para as coisas do mundo e vai almejá-las de um em dente. Você vai preocupar mais com botox e aparência para os outros do que a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Deus disse para ela, Jesus falou para ela, olha só, irmãos, as pessoas não entendem o que é adoração. Adoração é conhecimento. Jesus está falando, se você conhecesse, você vai adorar. Porque só adora quem conhece. Quem não conhece, não adora. Escute bem isso. Escute isso. Se servir a Deus para você é pesado, você não conhece a Deus. Se falar que ler a Bíblia, tem tempo. Tem tempo nem para mim. Tanta coisa. Lá na congregação a gente trocou orar. Colocou falar com Deus. Gente, vamos falar com Deus. Falar com Deus. Escolha uma hora no dia para você falar com Deus pessoalmente. Mas diante do dia você pode continuar falando com Ele a toda hora. Sabe por quê? É isso mesmo. Você vai tocar aí? A oração é nós, a sua e a minha vida, despejando para Ele tudo o que nos provoca dor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Não é ansiedade só com a preocupação do amanhã,
é tudo que te faz mal, é tudo que te tira da preocupação. Pré-ocupação. O seu coração está tão ocupado com coisas que nem vão acontecer. Antes do tempo, você já está tomado por algo. É por isso que a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele não vai cuidar, ele já tem cuidado de vós. Vamos colocar de pé? Esse Deus maravilhoso, ele está aqui nessa noite. E sabe o que ele quer? É que você tenha intimidade. Você foi escolhido e escolhida por Deus para ter esse privilégio, irmãos, de abraçá-lo, de estar com ele, de viver profundamente com ele. Sabe, ao olhar de todos, aquela mulher fugia de todos por causa do seu problema. Ela era julgada pela própria sociedade e ela ia buscar água ao meio-dia. Mas Jesus, ele veio transformar tudo. Aquilo que as pessoas te acusam, Deus vai transformar em bênção. Sabe? Aquilo que as pessoas te olham e te julgam, falam de você. Jesus entra na história e muda tudo. Ele quer mudar isso na sua vida. Ele quer mudar isso na sua história. Sabe? Se tem uma coisa que você não pode fazer, não resista à voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Ele é o único que nos convence de nós mesmos. Aquela mulher, ela foi confrontada no problema dela. Jesus falou do problema dela. Aqui, você tem 5, passou por mão de 5 homens, casou 5 vezes. O homem que você está agora não é seu. Ela foi confrontada nos seus problemas, o Espírito Santo quer fazer isso, sabe? Tirar de você o que te prejudica, o que te afasta, o que te interrompe, a sua intimidade, a sua comunhão com Ele. Oh, Jesus. A maior mentira do diabo é que Deus não quer que nós sejamos como Ele é. Jesus veio falar que Deus quer que nós sejamos exatamente como Ele é. Deus quer que você seja como Ele é. Deus só nos pede santidade, porque Ele derrama sobre nós Ele mesmo. A alegria e o amor é Ele mesmo. E Deus quer fazer isso na sua vida. Irmãos, espante, no meio de todas as pessoas, Deus escolheu para te revelar isso. Esse culto é único, nunca haverá um culto igual a esse. Esse culto não é uma agenda terrena, é uma agenda celestial. E você foi escolhido a dedo para estar aqui nessa noite, porque Deus quer fazer isso na sua vida. Tirar as ilusões do mundo, colocar as coisas eternas na sua vida. Que você saia daqui transbordando, deixa a sua dor, deixa o seu passado. Viva algo novo de Deus na sua vida. Algo real, algo real. Não é ilusão. Não é conto, não é uma história. Viva com Deus, porque Ele quer viver com você. Ele quer te abraçar, sabe? Deus chamou essa igreja para viver isso. Para que as promessas de Deus se cumpram. Para que a glória de Deus seja real na sua vida. Feche os seus olhos. Eu gostaria que nessa noite você fizesse uma confissão aí. Talvez você está indo tantas vezes ao poço e o problema continua o mesmo. Não é da sua casa. O problema da sua casa pode ser você. Como a mulher samaritana era. Talvez foi a mulher que não perdoou, foi a mulher que não edificou a casa, foi a mulher que acusou o marido, foi a mulher que não vê qualidade, só vê defeito. Da mesma forma o homem. É poço seco. Mas Ele é glorioso para mudar tudo isso. Ele é glorioso para derramar o amor verdadeiro, para você viver as fontes da água viva.
o que Ele tem para você e o que Ele quer manifestar na sua vida. Entregue os seus poços secos nessa noite, para que Ele possa transbordar no seu coração. Comece nessa hora: Jesus, me deu prejuízo, me decepcionou, mas o Senhor me perdoou e eu perdoo Ele também em nome de Jesus. Ela me machucou com palavras, pode até estar vindo para o culto aqui, aconteceu um problema. Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. Eu quero paz na minha casa, porque o Senhor é o príncipe da paz. Não existe nada longe do Senhor, e tudo no Senhor se realiza. Meu Deus, eu quero ser solução aonde eu for. Outrora eu era o problema, mas o seu amor me abraçou. Deixa eu dar só um testemunho rápido. Eu posso dar porque ela está aqui. Minha mãe uma vez passou por um poço seco. Meu pai queria que ela abortasse. Queria que me abortasse. Ela foi para a beira do rio querendo se suicidar. Mas Deus estava esperando ela lá, como esperou a mulher de Samaria. E hoje, se eu estou aqui, é porque os planos de Deus jamais se frustrarão. Porque Ele é eterno e glorioso. E Ele é o Deus que vai de encontro às nossas necessidades. Ele sabe do que nós estamos passando. E Ele vai passar com você. Ele vai te dar vitória. Ele vai abraçar as suas deficiências, problemas e fraquezas. Ele vai te fortalecer. Meu Deus, eu quero te louvar por cada vida, por cada família, por cada um que está aqui. O Senhor escolheu porque o Senhor quer fazer algo mais profundo, algo mais glorioso. E o Senhor diz que procura os verdadeiros adoradores, porque você está fazendo, Senhor, um convite para cada um, para estar e desfrutar do que o Senhor é, do que o Senhor pode e do que o Senhor faz. Meu Deus, faz isso nessa noite. Abraça cada um, que saiam deste lugar vivendo uma nova experiência com o Senhor, uma intimidade gloriosa, vivendo o que o Senhor é, vivendo o que o Senhor faz, vivendo o que o Senhor pode, e os teus planos não serão frustrados, em nome de Jesus. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua jornada, receba nesta noite a sua identidade. Cristo te ama, Cristo te chama para algo novo. Transborde nessa noite em nome de Jesus, pelo Espírito do Senhor, que é água viva na sua vida, em nome de Jesus.